Olá, bem-vindo a mais uma aula e hoje vamos falar de custo de vida. Acredito que esse módulo nessa aula seja muito importante, uma das mais importantes para você saber o valor mensal que você vai gastar na sua vida aqui em Portugal, dependendo com certeza da sua região. E vamos falar primeiro do aluguel, que eu acho que é o valor mais alto que você vai gastar por mês e depende da região com certeza. Morar na capital acaba sendo bem mais caro, o aluguel está muito caro nessa região, então se você de repente encontrou um emprego em Lisboa, tenta morar ao redor, cidades, municípios, pequenas vilas de repente até perto de Lisboa, onde você pode, até com transporte público, de repente, ir até o seu trabalho, mas morar em um lugar onde o aluguel é mais barato. Porque sim, na capital o aluguel acaba sendo bem mais caro. No Porto, é a segunda cidade maior de Portugal, também o aluguel está um pouco acima da média do que já foi, agora está cada vez mais alto, mas mesmo assim, viver no Porto, você acaba tendo um custo de vida melhor do que em Lisboa. Com certeza, no Porto você encontra casas por 600, 650 euros, de repente um apartamento com 2 quartos, e em Lisboa você já pode acrescentar uns 200, 250 euros, ficando um valor de 800, 850 euros, tá bom? Então, olha só a diferença. No Porto, eu também posso sugerir para você viver ao redor, tá bom? Não na cidade do Porto, porque aí de repente você encontra aluguel até mais barato do que os 650 euros. Você pode verificar na Maia, em Vila Nova de Gaia. Nós aqui no guia também, na seção, no módulo de moradia, eu também deixei bastante cidades para vocês conhecerem, nomes para vocês procurarem, pesquisarem, tanto na região norte, centro ou sul. E com certeza, quanto mais no interior você morar, mais o aluguel vai ser barato, podendo encontrar de repente aluguel por 200, 250, 300 euros. Eu já falei desse site aqui no guia, mas vou falar de novo de vários sites que tem para vocês encontrarem em casa. Posso dizer que o Imo Virtual é um dos melhores. Então, comece agora a procurar casas, tenta ver a região que você vai morar e qual é o valor aproximadamente que vocês vão gastar só com aluguel. Esse módulo eu vou deixar com bastante aulas, então esse é o vídeo só para vocês terem uma noção, mas depois vão dando uma olhada nas aulas em cada tópico, tá bom? Em alimentação, gás, luz, água, internet, enfim, eu vou deixar tudo aqui nesse módulo, nessas aulas todas. Agora eu só tô fazendo um geral mesmo. Na alimentação, muito importante, na aula da alimentação eu vou colocar bastante sites de supermercados para vocês conseguirem fazer uma simulação. Muito importante. Se de repente você é um casal com um filho e vocês tentam ver o que vocês compram no dia a dia de vocês, qual é a compra de mês que vocês fazem aí no Brasil, tentam colocar tudo no carrinho e verem mais ou menos o valor que vocês vão gastar por mês ou cada semana, cada 15 dias de supermercado para a família de vocês. É uma ótima dica e faz muito bem, faz parte desse planejamento. Mas, com certeza gasta-se bastante com alimentação. Eu acho que a alimentação em Portugal já foi mais barata, cada vez mais eu estou achando que está um pouco mais cara. Nós todos, os portugueses, também têm optado por marcas brancas que são muito boas, tá? Por sinal, aqui em Portugal são muito boas. Então, experimentem comprar feijão, arroz, enfim, tudo. Agora eu acho que tudo é com marca branca porque sai mais barato. Alguns cêntimos mais barato, mas na hora do total, o valor vai ficar menor, com certeza. Também uma dica muito importante que os portugueses estão usando bastante são aqueles cartões de supermercado. Cada supermercado tem um cartão que você acumula pontos, valores, e depois na próxima compra você pode fazer um descontão, né? Pode ter um desconto muito grande, dependendo às vezes do valor, você tem desconto até de 20 euros, então vale a pena você fazer o cartão de todos os supermercados que existem aqui em Portugal. Para mim, a energia é uma das piores também, acho que vem depois do aluguel. O aluguel é maior, mas depois vem a energia, porque vocês sabem que aqui em Portugal o inverno é mais rigoroso e dependendo das regiões também, mas sim, sempre vai ter aquele mês ou outro, dependendo do lugar, que vai ser mais frio. Mesmo no Algarve, você vai sentir um pouco mais frio. Claro que não tem nada a ver com o norte de Portugal, mas sim, você vai gastar bastante energia. Vamos contar que no verão, um casal gasta de 50 a 60 euros de energia por mês, fazendo com que no inverno, por mês, você possa gastar de 80 até 100 euros. Então, é uma diferença grande,
porque você vai usar bastante aquecimentos, enfim, acaba sendo assim. Na água, gasta-se aproximadamente também 25 euros por mês, dependendo também da região. Eu sei que em lugares menores e cidades pequenas, tem vilas que até você gasta no máximo 10 euros e gasta bastante água. Eu sei que existe um pouco essa diferença de cidades maiores para cidades menores, mas vamos contar que é de 10 a 25 euros que você gasta de água por mês. O combo de TV, de telefone, de internet, telemóvel, né, o celular, não é caro. Eu também vou deixar uma aula aqui nesse tópico só falando sobre isso e também mostrando as principais operadoras que fornecem esse serviço. Cada vez mais tem promoções, estão mais baratos, você consegue de repente um combo completo mesmo de telefone até com internet 4G ilimitada e assim por 40 euros, 45 euros, dependendo da marca, né? Dependendo da operadora. Então acho que é bem acessível para você. O serviço que você tem, internet super rápida, enfim, bom mesmo. Não posso reclamar e conheço muita gente que também não reclama. Então, nessa parte, eu acho barato para o serviço que faz. Bom, na parte do transporte público, varia muito também de região para região, tá bom? Vamos falar das cidades maiores, onde tem metrô, onde tem trem, ônibus, tudo que você pode pegar para ir trabalhar, para fazer a sua vida, sem precisar de um carro. Então, você vai gastar de 30 a 50 euros, mas são transportes públicos maravilhosos, ótimos mesmo. As condições são muito, muito boas. Então, se você vai viver numa região onde, sim, tem acesso a transporte público, vale a pena, você não vai gastar muito e pode se deslocar para todo lado. Agora, se você quiser viver mais afastado para ter um custo de vida menor, não é, com aluguel e com várias outras coisas e com uma qualidade de vida melhor, enfim, uma segurança maior ainda do que você já tem, um sossego, né, porque vai depender do que você quer. Aí você já tem que pensar em comprar um carro, em adquirir um carro. E também aqui vamos falar sobre isso aqui no guia. Vamos mostrar sites onde você pode comprar carros baratos, não precisa ser novo, carros bons com preço super acessível. Então, isso vai para quem quer morar no interior ou numa cidade menor de Portugal. Também tem que colocar na balança no custo de vida quando é com o carro, porque você pensa, não vou gastar muito, mas às vezes você vai morar numa cidade menor e vai ficar 20 ou 25 quilômetros do seu trabalho, que é numa cidade um pouco maior do lado, mas não se esqueça que você vai ter que fazer 20, 25 quilômetros para ir e 25 quilômetros para voltar. Vamos contar que é 50 quilômetros por dia e dependendo se o seu carro for a gasolina, se o seu carro for a gasóleo, que seria o diesel, também tem essa diferença, tá bom? Gasolina costuma ser um pouco mais caro, o carro consome mais, enfim, depende do carro. Então você vai ter que também ter essas despesas e vai ter que colocar no orçamento. Mas com certeza com 2.000, 3.000 euros você consegue um carro, comprar um carro super bom aqui em Portugal, que você pode fazer quilômetros, pode viajar, porque as estradas são muito boas aqui de Portugal. Você vai de uma cidade a outra, quase que você nem sente, porque as estradas realmente são muito boas. Bom, você também vai ter gastos com a saúde pública. Eu quis falar disso porque muita gente não sabe, mas sim, se paga uma taxa aqui em Portugal para usar a saúde pública, uma taxa mínima, mas sempre é um gasto que você vai ter, vamos contar, não todo mês, mas uma vez ou outra. Então, aproximadamente você vai gastar uns 5 euros se você tiver uma consulta no seu centro de saúde, que você vai ter que ter o seu médico de família. E aí, para ter uma consulta, ou de repente até uma urgência nesse centro de saúde, normalmente você vai pagar 5 euros por consulta. Agora, se de repente você tiver que ir para o pronto-socorro, que são as urgências aqui, em um hospital maior, e tem que ir nessas urgências, nesse pronto-socorro, você vai gastar um valor de aproximadamente 20 euros, tá bom? E aí que eu falo, sim, é um gasto, acredito que não seja todo mês, tá? Mas é bom você pensar que se você ficar doente, que às vezes a gente não sabe quando que a gente vai ficar doente, você vai ter esse gasto a mais, sem contar com remédios, que mesmo assim aqui em Portugal o remédio é bem mais barato, tá bom? É super mais barato do que no Brasil. Mas são gastos a mais que você terá aqui em Portugal. Não se preocupe você que tem filhos ou se você tá grávida, você não vai gastar nada no hospital público, onde o atendimento é maravilhoso. Então nessa parte fique tranquila com ecografias, com consultas, com o parto, é tudo de graça. E se seu filho tem alguma doença, se seu filho tiver que ficar internado, se acontecer alguma coisa, também é tudo de graça. Também é interessante falar na hora do remédio, se o remédio for indicado pela sua médica,
Normalmente ele é comparticipado pelo Estado, então por isso o valor é menor. Valores de antibiótico, muita gente fica pasma, como é barato os antibióticos aqui em Portugal. Agora uma pergunta que muita gente me faz, quanto que é um bom salário para o custo de vida de Portugal? E isso vai depender muito. Eu vou dar um exemplo do Porto, porque não é Lisboa, porque Lisboa você tem que colocar 20 ou 30% a mais, o valor em Lisboa está mesmo alto. Então o Porto é uma média e com certeza você ainda vai encontrar cidades menores onde é menor o custo de vida. Mas vamos contar o Porto. Eu conto que no Porto, mais ou menos, você precisa de 1.600 euros um casal, tá? Faz de conta que cada um ganhando 800 euros, dando 1.600 euros. Pro custo de vida no Porto, tá bom, não tá maravilhoso, não tá ótimo, mas também dá pra você viver. Sendo que o salário mínimo em Portugal agora, em 2019, são 600 euros. Então, você ganhando um pouco mais que o salário mínimo no Porto, dá pra você viver, tá? Então, 800 euros cada um, acho legal. Agora, em cidades menores, interior, você consegue viver sim com o salário mínimo, porque o custo de vida é menor. Com certeza o aluguel, que é bem mais barato, tá bom? Então, no Porto, o aluguel pode ser 650 euros, vamos contar que na Covilhã pode ser 250, 300 euros. Então, isso conta muito. Por isso que eu digo que dá para você viver com salário mínimo em Portugal, mas em regiões menores. Agora, para você viver em Lisboa, eu colocaria mais uns 20%, 30% nesse valor de 1.600 euros que eu falei que um casal poderia ganhar para ter um custo de vida bom, uma vida boa em Portugal. Então sempre coloque mais 30% para Lisboa, para o grande centro de Lisboa. Eu dei o exemplo da Covilhã, mas eu poderia falar também de Braga, de Aveiro, de Viseu, que são cidades menores onde o custo de vida é mais baixo. Eu sempre digo para vocês olharem bem as regiões, porque o que mais influencia no seu custo de vida é sim o aluguel. Hoje em dia é o aluguel, porque a alimentação, porque a luz, a água, enfim, você acaba pagando mais ou menos igual em todo lado do país, né? A internet, mas o aluguel, esse aí é que muda muito de região para região. Outra dica muito, muito, muito importante que eu tô sempre falando é conheçam a fundo mesmo as cidades que você escolheu para morar. Se você tá em dúvida de 2 ou 3, entra na internet, vai na Wikipédia de todas, procura se tem escolas, tem universidades, tem hospital, se tem transporte público ou não, se tem cidades perto. Aqui no guia eu mostrei bastante também muitas cidades, as freguesias. As freguesias seriam pequenas cidades que estão perto de cidades maiores, que você pode procurar nessas freguesias. De repente fica 10 quilômetros da cidade maior, onde tem tudo, e você pode conseguir um aluguel mais barato. Então aqui no guia tem bastante cidades onde eu ajudei muito vocês, mas eu peço que se você já tem uma cidade em mente, você vai na internet, procura, pesquisa tudo, tudo, tudo sobre essa cidade. Não venham para Portugal sem saber se tem escola perto, se tem hospital perto, lazer perto. Vocês têm que saber tudo, pesquisar a fundo cada cidade. Então eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. O custo de vida, sim, é esse, é a nossa realidade aqui em Portugal, principalmente nesse ano de 2018, 2019, é o que está acontecendo. Como a procura tem sido muito grande, grandes centros, cidades que até outro dia tinha um custo de vida mais baixo, hoje em dia já tem um custo de vida mais alto. Então pesquisem bastante e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!